Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa última aula de hoje, dia 30/6. A nossa última aula é Ciências Naturais. Nós vamos falar sobre o corpo e o ambiente. Nós vamos falar sobre a temperatura que o nosso corpo, que acontece com o nosso corpo, e a temperatura do ambiente, que é o calor e o frio. Pegue o livro 4, abre lá na página 209 e vai até a página 211, tá? Aí, então, o corpo dos seres humanos é capaz de produzir calor e manter a temperatura em torno de 36 graus. Até 36 graus o nosso corpo está com a temperatura adequada. Acima disso, nós já chamamos a temperatura já com febre, né? Nós vamos já ver também isso. Essa capacidade de produzir calor, de controlar a temperatura interna do corpo, é chamada de homeotermia. Todos os mamíferos e as aves são animais homeotérmicos. Jogar bola, correr, pular ou andar faz aumentar a temperatura do corpo. Quando você está brincando, que você começa a se agitar, você começa a perceber que o seu corpo aumenta a temperatura, tá? Então, uma das maneiras de perder calor para o ambiente é pela transpiração, produzindo suor. E toda vez que nós estamos cansados, suados, nós estamos transpirando, é necessário nós bebermos muita água, ou seja, diariamente bebermos água, tá certo? Para quê? Para hidratarmos o nosso corpo, porque nós estamos perdendo líquido através do suor, tá? Então é fundamental estarmos sempre bebendo água. Na página seguinte, por isso, ao transpirarmos o suor, resfria o corpo. Quando nós estamos correndo, que a temperatura do nosso corpo começa a aquecer muito, o que acontece? Para aliviar a nossa temperatura, a gente começa a suar, ou seja, a gente começa a transpirar, para que o nosso corpo, esfria um pouco. Então, mantendo assim a temperatura adequada do nosso corpo, quando a gente começa a suar. Aí, mais abaixo, vocês estão vendo duas imagens. Devemos beber água diariamente, especialmente em dias quentes, tá? Pois transpiramos mais durante esses dias quentes. Algumas doenças causadas por micro-organismos estimulam o corpo e elevam a temperatura acima dos 37 graus. É quando a gente chama isso dessa temperatura mais elevada de febre, tá? E por que causa isso? É uma defesa do nosso corpo. E nós chamamos ela de febre. Já quando a temperatura do ambiente está muito baixa, o corpo humano tende a esquentar-se, né? E uma reação muito fria, o que acontece quando nós estamos num ambiente muito frio? A gente já começa a se arrepiar por conta da temperatura que está muito fria. Ou nós procuramos uma forma de nos agasalhar, né? Procuramos agasalhos para aquecer o nosso corpo para uma temperatura mais elevada. Na página seguinte, o ser humano modifica ambientes naturais, tanto em centros urbanos, que são as cidades, quanto no campo. Um dos objetivos desse tipo de mudança é estabelecer condições que possam garantir a sua sobrevivência. Ou seja, o ser humano, ele adequa ao ambiente conforme as suas necessidades, tanto a cidade quanto o campo. Isso nos confere a possibilidade de nos estabelecermos em diferentes tipos de ambientes. Então, se eu estou vivendo em um ambiente, em um local muito frio, eu vou ter que me adequar, fazer mudanças para que eu possa suportar aquele clima, tá? Se eu moro em uma cidade quente, eu também tenho que me organizar, me adequar, procurar a melhor forma para me poder conseguir viver naquele local, tá? Vocês podem observar duas imagens aí belíssimas, totalmente diferentes uma da outra, Uma primeira é a Groenlândia, que fica mais... Por que ela é muito fria mesmo? Porque é uma região muito próxima do Círculo Polar Ártico, tá? Então os invernos são frios demais, que chega a nevar abaixo de zero. Então, vocês já sabem, quando eu falo uma temperatura abaixo de zero, vocês sabem que é muito frio, tá certo?
Então, a imagem abaixo, vocês podem observar que já é um local mais quente. Nós estamos falando de Dubai, uma cidade construída no deserto da Arábia, ou seja, é um local quente, né? Um clima predominante é quente e árido. E todos esses locais lá, tanto em restaurantes, shoppings, táxi, em metrô, tem climatizador, ou seja, ar-condicionado para as pessoas poderem suportar a temperatura elevada, o calorão, tá? Nós aqui também nós somos diferentes, né? Aqui em Boa Vista é um local muito quente que nós temos que estar diariamente ou tomando banho para esfriar a temperatura do corpo ou dentro de um quarto no ar-condicionado, que é muito quente, né? Então, na página seguinte, que é o exercício de aplicação, que está na página 212, vocês vão observar as imagens que estão aí para vocês. A maior parte do território brasileiro apresenta o clima quente e úmido, com temperaturas com em torno de 20 graus, né? No verão, a temperatura em muitas cidades passa dos 35, como nós. No verão, é muito quente mesmo. Tem cidade que chega aos 40 graus, fazendo muito calor, né? Assinale as imagens que representam cuidados com o corpo que devemos ter em dias quentes. Então, vocês vão marcar somente as imagens que mostram os cuidados que nós devemos ter com o corpo durante um tempo, um dia muito quente, um dia quando, que está fazendo calor, muito calor mesmo. O que nós devemos fazer? Nós temos que tomar bastante água, se alimentar de frutas, né? Para que nós possamos hidratar o corpo. E nós temos que usar muitas roupas leves. A pessoa, eu no verão, com calor de 35 graus, eu de mangas compridas? E eu não vou suportar, né? E na página seguinte, meus amores, é o exercício proposto, que é o exercício para casa. Somente uma atividade também. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? E eu desejo para vocês bons estudos. Até a nossa próxima aula.